Voltamos aqui ao nosso programa Momento Jurídico. Antes de começar, vocês devem ter ouvido o doutor Armando perguntar se está gostando. Eu, particularmente, estou adorando e tenho certeza também que vocês estão gostando, porque, além de esclarecedor, tanto a doutora Maria Luísa está sendo muito esclarecedor, o doutor Armando está sendo muito esclarecedor, e aquilo que o doutor Armando mencionou, ratificado pela doutora Maria Luísa. O nosso papel aqui é esclarecer. A gente não, lógico que certos pontos, ponderar, a gente vai ponderar certos pontos, nós não vamos estar aqui falando tecnicamente, até mesmo porque para estar explicando certos pontos jurídicos, a gente tem que ser bastante sucinto, não sucinto, mas ser bastante explicativo. E também tem que usar uma linguagem que a pessoa leiga, que não é advogado, possa entender. Para ter acesso, não adianta a gente fazer uma preocupação minha aqui, sempre foi o seguinte: primeiro, eu sempre passei que o programa não é meu, é nosso, de vocês que estão nos assistindo, e dos nobres colegas que compõem a mesa e que enriquecem cada vez mais o programa. E não vamos esquecendo a minha equipe ali, o programa hoje dedicado a eles, o Márcio, o Fabiano e o Léo, como eu dedico todos os outros. Então, não é nosso, é uma equipe que faz esse tipo de programa. E a gente está aqui justamente para esclarecer. Mas eu perguntei, doutora. Quando eu perguntei se você está gostando, por um motivo simples. E eu estou pedindo até desculpas até ao seu telespectador, porque a gente gosta tanto de falar sobre o direito, que você às vezes fica ansioso e começa a falar mais do que você deve falar, tá entendendo? Porque você gosta, você vai falando e fala mais do que é necessário. Mas, de qualquer maneira, se você diz que a gente está fazendo... Eu tenho certeza, estou adorando. Mas vamos para a parte, no primeiro bloco a gente falou um pouco superficialmente, sobre a parte de responsabilidade civil e sobre a adoção. Vou passar para a doutora Maria Luísa primeiro sobre a adoção. Doutora, a senhora falou que facilitou a adoção. Vamos ir para a prática aqui. Eu, numa relação afetiva, eu quero adotar uma criança, certo? Eu tenho vontade de adotar uma criança. O que a senhora acha que eu devo procurar? Um advogado? A senhora acha que vai facilitar esses trâmites? Esse trâmite? E a senhora acha que hoje, realmente, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vivem nesse tipo de relação, têm realmente que criar coragem e ir para a luta, adotar as crianças que querem adotar, porque hoje se facilitou com essa decisão do STF? Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Antigamente, os casais homoafetivos, e existiam casais que tinham filhos adotados, mas esses filhos nunca podiam ser adotados, quer dizer, houve exceções que foram em decorrência de decisões judiciais. Mas o que acontecia, e eu conheci até alguns casais, inclusive aqui da região dos Lagos, que tinham esse mesmo problema. Viviam já, eu me lembro bem de dois casais de mulheres que viviam juntos há muito tempo e que tinham tido a maior dificuldade de adotar como as duas. Então, o que fizeram? É aquela coisa, eu faço, você finge que acredita, eu finjo que é uma coisa, você finge que acredita. O que elas fizeram? Cada uma delas, como pessoas solteiras, porque as duas eram solteiras, adotaram as crianças, eram duas meninas que elas tinham adotadas, era uma menina e um menino, era um casal. Elas tinham adotado, e o grande problema, que eu as conheci numa palestra que eu fui dar no Rio, o grande problema delas, e isso foi muito antes da decisão do STJ, que era o seguinte, do STF, desculpa, era o seguinte: na realidade, o que elas queriam? Elas queriam poder colocar na certidão de nascimento dos filhos, que chamavam as duas de mãe, o sobrenome das duas. Por quê? Por uma razão até sucessória. Por quê? Se uma morresse, que na realidade provia e assistia as duas, uma só das crianças é que seria o herdeiro, o beneficiário. O outro não seria. Naquela ocasião, ainda isso estava engatinhando. Então, elas teriam efetivamente que entrar com o procedimento judicial. E naquela ocasião, o que as duas me falaram? Elas moravam aqui em Cabo Frio e elas tinham um problema muito grande de expor isso por causa do
preconceito, elas tinham medo de abrir uma discussão dessas e acabar os filhos das duas serem discriminados no colégio, e as duas mesmo. Então, eu acho que esse tipo de situação, hoje em dia, com essa decisão do STF, já facilita muito. Por quê? Porque o casal, vivendo em união estável, ele vai poder postular, junto ao Juizado de Infância e Juventude, aquela adoção, eles dois, sem esse pano não é nem pano de fundo, é pano de frente, dizendo, só eu que estou adotando. Então, eu acho que nesse particular ajudou muito. Com relação a ser a necessidade de um advogado, eu acho que, primeiro, eu acho que é sempre bom ter um advogado até para esclarecer. Agora, esse processo da adoção é muito mais administrativo no primeiro momento do que judicial. O judicial, quer dizer, uma discussão judicial, é só quando efetivamente não se consegue... É claro que, como você disse, é demorado. Mas era demorado. Nós tivemos lá no escritório uma cliente nossa, que quando ela nos procurou, ela nos procurou para fazer a separação dela. E quando ela foi se separar, ela tinha uma situação incrível. Ela tinha adotado, o que aconteceu? Ela fez tudo rigorosamente dentro da lei. Ela entrou na fila, apareceu uma criança longe, ela e o então marido foram buscar a criança, bebê, recém-nascido. E eles primeiro fizeram todas aquelas entrevistas, tudo mais, era um bebê recém-nascido. E ela primeiro teve a guarda e responsabilidade da criança. Ao longo deste processo todo, que ela fez no Juizado de Infância e Juventude, o casal se separa. A criança já devia ter, sei lá, uns 2, 3 anos. E o marido, que tinha sido o maior incentivador e quem mais queria a adoção, disse o seguinte: não quero mais adotar. Ele, que confusão. Olha que confusão. E isso daí, o que aconteceu? Ela foi ao juiz e ela disse, não, mas eu quero, é o meu filho. Porque era o filho, chamava de pai. Já 2 anos no convívio. 2 ou 3 anos. E ele pegou recém-nascido mesmo. E o que aconteceu? A adoção saiu, tiraram o nome dele da posse de responsabilidade e a adoção saiu só em nome dela. Isso, você veja bem, quando ela nos procurou para fazer a separação, isso já rolava pelo menos há mais de 2 anos. Nossa Senhora. Imagina. Você lembra desse caso, né? Então, o processo é demorado. Quer dizer, é importante esse negócio da posse da guarda e responsabilidade. Eu acho importante isso, no primeiro passo ser a guarda e responsabilidade. E depois ser adoção, porque eu acho que lida com sentimento. Isso que eu falo, lida com a vida humana. Sentimento, lida com a vida humana, lida com a afetividade da criança. Com certeza. E isso daí, não é uma roupa que... Não é uma roupa que você vai lá, troca, não devolve, não quero mais, me dá o meu dinheiro de volta, enfim. E eu me lembro muito bem que essa criança que tinha toda uma infraestrutura, inclusive da família dessa moça, que era psicóloga, inclusive, ela teve um problema muito sério de rejeição. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha como pai, como figura paterna, que era com quem ela chamava de pai e tudo mais, simplesmente disse, não quero mais, saiu pela porta. Aí você imagina. Quase... Então, isso daí com um processo, imagina se isso daí fosse... papum, né? Toma aí e tal, então acabou. Não, eu acho que todo cuidado nesse particular é pouco, porque você lida com sentimento, com afetividade, com uma criança, com uma... isso daí a gente está falando de bebê. Muito mais, eu acho que muito mais cuidado você tem que ter com uma criança já de uma certa idade, que já, com certeza, já passou por todos os traumas, todas as rejeições que poderia, por isso que ela está para adoção, né?
eu acho que o tempo, pode demorar, mas é razoável. É razoável até porque, se com esse tempo todo você às vezes tem problemas, imagina se você não tivesse esse tempo razoável.